Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Marinalva, estou cursando o 7º semestre de Pedagogia na Universidade Anhembi Morumbi, Polo Guarulhos. Devido ao isolamento social causado pelo Covid-19, as escolas estão fechadas. Porém, o nosso estágio está sendo reformulado. Tivemos que fazer o estágio chamado de extensão, de forma que substitui o estágio presencial. A minha aula será para a turma do EJA e será de História. Iremos falar da Proclamação da República. A República aconteceu no Brasil no dia 15 de novembro de 1889. Foi resultado da impopularidade do regime monárquico no Brasil e da aliança das elites defensoras do republicanismo e dos militares. Aconteceu mediante um golpe militar realizado sob a liderança de Deodoro da Fonseca. A programação ocorreu na Praça Aclamação, atual da Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelos Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país. Aí, vocês sabiam, né? Por quê? O que a programação da República mudou? De acordo com Pinheiro, a principal mudança no Brasil após a proclamação da República foram a separação formal entre igreja e Estado, a secularização dos cemitérios, que passaram a ser administrados pelos municípios, e a instituição do ensino laico, desvinculado da educação religiosa e do casamento civil. Determinantes para o fim do Império e a consequência de proclamação da República foi a fim da escravidão, que foi em dia 13 de maio de 1888, que foi a abolição, aconteceu sem nenhum pagamento de indenização, né? Que, além disso, havia uma forte rejeição ao sucessor do trono brasileiro, porque foi a princesa Isabel e o conde de Eu, né, que se ajuntaram, né? A questão religiosa foi de menor alcance, sobretudo no campo político. Marcou o afastamento de um grupo de apoio da monarquia à igreja. Decretou da infalibilidade papal e a perseguição à maçonaria dentro da igreja. Repercutiu no Brasil. A separação entre Estado e Igreja, isso quer dizer, pois que a separação entre Estado e Igreja nada mais é do que uma garantia fundamental, direitos garantidos, voltado especificamente à proteção dos direitos dos integrantes do conceito maior de liberdade de religiosas, pois a história da sociedade já evidenciou que a associação entre político e religiosos aos maçons na Igreja Brasileira levou a um problema jurídico que deveria ser resolvido pelo imperador. 2 clérigos foram condenados a 4 anos de prisão. Questão resolvida com perdão da pena dos clérigos e a suspensão da ordem papal da perseguição aos maçons. Fortalecimento do Exército após a Guerra do Paraguai. Demanda do Exército que não foram atendidas. Melhoria salarial e melhoria do sistema do militar que defendia a modernização do país sobre uma república ditatorial. Separação entre igreja e Estado. Desentendimento entre Estado e Exército na década de 1880. Prisão de Sena Madureira. Proibição de militares concederam opiniões políticas à imprensa. A questão escravocrata fez com que a última base de apoio da monarquia, os escravocratas de Vale
do Paraíba retirasse seu apoio à monarquia. A partir da década de 1870, houve o crescimento do movimento republicano no Brasil. Surgimento do Partido Republicano a partir de 1870 no Rio de Janeiro. Surgimento do PRP em 1883 em São Paulo. Paulista surgiu apoiado no poder dos cafeicultores, defensores do federalismo. O movimento ocorreu em várias províncias no país. Tinha como objetivo criar um clima favorável ao ideal republicano, destituindo o poder imperial para a construção do que eles consideravam a ser a solução para o problema no país. A insatisfação com a faixa representação, outros focos importantes do republicanismo foram Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Agora, o que foi o movimento republicano no Brasil? O movimento republicano foi um movimento que teve seu início em 1870, a partir da fundação do Clube Republicano no Rio de Janeiro e Manifesto Republicano, e que buscava, através deste destaque das contradições e problemas suscitados pela monarquia, instaurou uma forma de governo onde o povo elegesse os seus próprios governantes, né? Quando o movimento republicano ganhou força no Brasil, ele ganhou força a partir que conseguiu, no dia 15 de novembro, a proclamação da República. Aí eles tiveram uma força maior. 1880 foi um período de intensa crise política no Brasil. Em 11 de novembro de 1889, as forças dissidentes reuniram-se com Deodoro da Fonseca e convenceram a apoiar um golpe contra o governo. No dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca liderou um golpe contra o gabinete ministerial. Os eventos do decorrer daquele dia levaram à proclamação da República por José do Patrocínio. Deodoro da Fonseca assumiu como primeiro presidente brasileiro e Floriano Peixoto como vice. E aí, qual é a diferença entre o Partido Liberal e o Partido Conservador? Porque aí teve como os presidentes, né? O Partido Liberal deferiu o Partido Conservador quanto ao método ou modo de lidar com as realidades dos sócios. Os conservadores apostaram num poder central forte, enquanto os liberais defendiam a autonomia das províncias e valorizavam a representação nacional, que é os deputados eleitos, né? Que aí fora os presidentes, teve o deputado, né? Já teve as políticas. Deodoro da Fonseca, que liderou o golpe contra a monarquia brasileira em 15 de novembro de 1889. Vocês entenderam um pouco mais sobre a proclamação da República. Vamos lá pro vídeo? A história é uma grande galeria de quadros, onde há poucos originais e muitas cópias. A história acabou por encontrar o Brasil. No símbolo centenário da Revolução Francesa, o destino de um povo seria redefinido. Os interesses de poucos sequestraram o futuro de muitos. No início do século XIX, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fundou o Império Brasileiro, foi plantada uma semente. Essa semente foi cuidada para que crescesse em terra fértil, para dar bons frutos. Cresceu, frutificou e obteve vigor ímpar. Porém, não se pode dizer o mesmo sobre os países que cercavam o Brasil, que cresceram entre pedras, não formaram raízes, ou foram sequestradas e perderam seu destino.
Enquanto a América Latina era um conglomerado de repúblicas com sucessivos golpes e ditadores guerreando pelo poder, o Brasil era uma monarquia constitucional. A coroa, o parlamento e a justiça eram instituições sólidas e alicerçadas no Estado de Direito, nos princípios constitucionais e nas práticas democráticas. Porém, neste momento, era a vez de o Brasil ter a sua semente roubada. As insatisfações de alguns setores da sociedade não seriam por si só motivos para a queda da monarquia. Porém, interesses escusos agregariam esses descontentamentos e cometeriam um atentado à vontade do povo. Impregnados pela mentalidade positivista, os republicanos tentavam disseminar as suas ideias a qualquer custo, porém sem sucesso. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para algum cargo. Tendo em vista que os republicanos não tinham o apoio da população, a única forma de tomar o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso desse golpe eram mínimas, pois a Marinha do Brasil era extremamente fiel ao Império. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era amigo pessoal do imperador. Foi quando o major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para cooptar Deodoro. Solon fez circular uma história inverídica de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca junto com Benjamin Constant e o próprio Solon Ribeiro. Os boatos provocaram o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Foi quando o presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, tentou falar com os chefes militares para apaziguar a situação nos quartéis, sendo ignorado. Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto. Sob ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. É o exército, armado, na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar. E Dom Pedro II a gente vê o que faz. Apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério, a queda da monarquia não foi anunciada. Os republicanos temiam que ele poderia se entender com o imperador e formaram um outro gabinete apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte do ideal republicano. Era necessário agir rápido. Os positivistas e aí os revolucionários republicanos achavam que se não desse o golpe num período muito curto após a abolição da escravidão, que eles iam perder as suas bandeiras. Qual que era a bandeira dele? Federalismo, que era para onde já estava caminhando a monarquia, né? E o fim da escravidão, que foi abolida pelo Império. Em vez de se dirigir ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, Deodoro voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã. Aproveitando-se de suas fraquezas, os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Redigiram então a moção da proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado chefe do governo provisório. Os revolucionários foram até a casa de Marechal para tentar convencê-lo de assinar. Para garantir a assinatura, os republicanos tinham de contar mais uma mentira. No entardecer do dia 15, foram dizer ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presença do Conselho de Ministros, no lugar do Visconde de Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Deodoro tem um sobressalto, não é esse não, por nada desse mundo. Porque ele, quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. A filha do Barão do Triunfo, que é Adelaide, preferiu ao Silveira Martins. E quando disseram esse não, ele disseram esse não, tá bom, então assina aqui. Apresentaram a ele o documento de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime que nasceu da disputa de dois homens com uma mulher. Essa é a realidade. Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, onde proclamaram a República. Na improvisada cerimônia, com a falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Não por coincidência,
foi executado o hino nacional da França, berço dos revolucionários franceses, e foi hasteada uma bandeira que imitava a dos Estados Unidos, mas substituindo as cores originais pelo verde e amarelo. Em Petrópolis, Dom Pedro recebeu o telegrama de Ouro Preto, relatando os acontecimentos. Dom Pedro II, fragilizado de saúde, percebe que a situação está difícil. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou o ultimato dos republicanos com frieza, temendo revoltas populares em apoio a Dom Pedro e à monarquia. O governo republicano decidiu antecipar o embarque o mais breve possível. A família imperial foi colocada no navio para ser devolvida à Europa às 3 horas da madrugada, porque os militares tinham muito medo de uma revolta popular se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. Acabaram deportando a família real e rompendo completamente os laços que nos mantinham com a coroa portuguesa. Nascia assim o regime republicano. Às pressas, escondido, em meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. A República, eu digo que foi um golpe mal planejado. No fundo, o que houve era um golpe para derrubar o Ministério Ouro Preto. Toda a conspiração já estava sendo feita pela área positivista, ou seja, o alto escalão, médio escalão do Exército, que, na verdade, havia já mobilizado as tropas para que a deposição do governo Ouro Preto se tornasse no golpe militar. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Benjamin Constant afirmou na noite do dia 15 que no momento oportuno a nação seria consultada sobre a troca de regime. Essa consulta prometida aconteceria somente um século mais tarde, em abril de 1993. Ou seja, 103 anos após o 15 de novembro de 1889. Os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. Tivemos 103 anos de uma república. Da proclamação da República. Então, vamos lá? O povo não participou do movimento republicano simplesmente pelo desconhecimento do que seria a república, tanto que tiveram que ensinar ao povo o que era a república. Assim surgiu o Tiradentes como herói, né? O povo tinha escravos, né? Tinha as mulheres, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então eles teve que pegar e explicar para o povo, né, o que era a proclamação da República e por isso que não participaram. Brasil. A Primeira República, conforme já mencionada, estendeu-se de 1889 a 1930, um período específico da Primeira República, que foi de 1889 a 1894, também é conhecida como República da Espada. Esse nome se deve ao fato de que 2 presidentes brasileiros, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram os militares. E quem foi o primeiro presidente? Então, vamos lá. Fazia parte desse governo organizador na noite de 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente da República e chefe dos governos provisório, o Marechal Floriano Peixoto como vice, como ministro Benjamin Constante Bertolo de Magalhães, Quintino Balcaú, Rui Barbosa e Campos Salles. Esses foram os primeiros presidentes, né? E teve lá os seus senadores, deputados, né? Tudo do governo, tudo provisórios, né?
Monarquia brasileira e o início da República. Então, nós já conversamos um pouquinho, né, sobre a República e aqui tem algumas perguntas. Vamos responder? Essa crise foi gerada por um conjunto de fatores, tais como o movimento pelo fim da escravidão, choques com a igreja e o movimento republicano e conflitos com exércitos. Foi na tarde de 7 de setembro de 1822, às margens do rio de Ipiranga, voltando de Santos, que Dom Pedro exclamou a famosa frase: independência ou morte. Brasil. A população brasileira se beneficiou com a soberania autônoma administrativa e a formação do patrimônio que era todo escoado para Portugal. Né? Nós já falamos lá atrás, mas aqui vai ter um pouquinho de um texto, né, para a gente pegar e aprender um pouquinho da história, né? A Proclamação da República. Vocês sabem que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e foi resultado de uma articulação entre militares e civis. Insatisfeito com a monarquia, havia insatisfação entre os militares com os salários e com a sua carreira, além deles exigirem o direito de manifestar a sua posição política, algo que tinha sido proibido pela monarquia, né? Eles não podiam votar, não podiam dar nada, eles podiam falar, né? E aí havia também um descontentamento entre elites emergentes com a subrepresentação na política da monarquia. Grupos na sociedade começavam a exigir maior participação pela via eleitoral. A questão abolicionistas também somou forças ao movimento republicano. Esse grupo se reuniram em um golpe que derrubou a monarquia e expulsou a família real, né? Aí eles expulsaram o Dom Pedro II, sua família, né, do Brasil. Em 1859 foi o resultado de um longo processo de crise da monarquia no Brasil. O regime monárquico começou entre a decadência logo após o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, que resultou da incapacidade da monarquia de atender aos interesses e às demandas da sociedade brasileira. Uma série de novos atores e novas ideias políticas surgiu e ganhou força por meio de movimento republicano, estruturando oficialmente a partir de 1870, quando foi lançado o Manifesto Republicano. Ao redor das ideias republicanas, formou-se um grupo consistente que organizou um golpe contra a monarquia em 1889. Né? A crise foi muito desgastante. O sistema monárquico não correspondido mais aos desejos da população e às necessidades sociais que estava em processo, falta de perspectiva em um sistema que apresentava-se mais liberdades econômicas, democracia e menos autoritarismo, censura imposta pelo regime monárquico aos militares. Derrubar a monarquia em 15 de novembro de 1889. Essa é uma imagem, tá vendo? Como que eles fizeram, os civis e os militares, na organização, né, para dar o golpe, né, para ter a proclamação da República. Vocês entenderam um pouco mais sobre a proclamação da República. Vamos lá pro vídeo?
Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E eu proclamo que você assista esse Nerdologia sobre a República no Brasil. Dia 15 de novembro é um feriado nacional, em que se celebra a Proclamação da República. Feriados servem para quê? Para você ficar em casa jogando LOL, viajar, mas também para a sociedade lembrar de eventos de sua história, o que se chama de memória coletiva. É nesse campo em que, por exemplo, a história se relaciona com outras áreas do conhecimento, como a psicologia e a neurociência. Mas não vamos falar disso ainda hoje, né, Átila? Proclamação. O que significa essa palavra? Segundo o dicionário, é uma declaração pública e solene. Então dá para dizer que o início da forma republicana de governo no Brasil foi mera solenidade, de certo modo, já que não tivemos uma grande movimentação popular, uma revolução. A população teria assistido bestializada à proclamação, nome de uma das principais obras sobre o período do historiador José Murilo de Carvalho. A instauração da República foi um movimento interno ao alto escalão do Estado. Em outras palavras, foi um golpe. Segundo o historiador Crane Brinton, uma das maneiras de diferenciarmos um golpe de uma revolução é pelos protagonistas da mudança de poder ou de governo, que podem ser divididos em dois tipos. Uma revolução é feita pelos que são externos ao Estado e suas posições de poder, como a população em geral, grupos de pessoas que não têm igualdades de direitos, como colonos de um território, ou soldados rasos. Um golpe é realizado pelo grupo de pessoas que estão dentro do Estado, como comandantes militares e dirigentes políticos ou econômicos de altos cargos. A origem do movimento republicano no Brasil é o ano de 1870, quando é publicado o Manifesto Republicano por 60 integrantes do Partido Liberal. O manifesto dizia: "Somos América e queremos ser americanos". Essa era a primeira base ideológica do republicanismo brasileiro, a de que um governo monárquico era um modelo europeu, que não fazia sentido um país americano ser governado por um príncipe da família real portuguesa. Por mais de uma década, o republicanismo seria um movimento pequeno e restrito aos setores radicais do Partido Liberal, além da fundação do Partido Republicano da Província de São Paulo em 1873. Enquanto os republicanos liberais desejavam o fim da escravidão, uma reforma política e o estabelecimento de um sistema universal de ensino no país socialmente estagnado, os republicanos de São Paulo estavam focados em um sistema federalista que desse mais poderes para a província. Ou seja, nem o movimento republicano era unido. Ambos os movimentos eram pacíficos. Uma coisa que é importante pensarmos: o imperador Dom Pedro II tinha muito prestígio na sociedade da época. Precisamos diferenciar o imperador da causa imperial. A ideia era esperar a morte natural do imperador e aí propor a república. A sucessão não ajudava a causa imperial. Dom Pedro II não tinha filhos homens. Quem assumiria o trono seria a princesa Isabel, casada com o francês Conde d'Eu. E ninguém gostava do francês, nem seu sogro. Também não gostavam da ideia de possivelmente serem governados por um estrangeiro que mal sabia falar português, já que a Constituição autorizava que uma mulher assumisse a coroa, mas temia-se que o conde tivesse papel ativo no governo. Mas, se não esperaram o imperador falecer, o que acelerou a queda da monarquia? A queda da legitimidade da monarquia brasileira está diretamente ligada à Guerra do Paraguai. A vitória brasileira custou caro, aumentando a dívida externa, os juros e a inflação, prejudicando a economia. A presença de negros no conflito aumentou o apoio à causa abolicionista. Ao mesmo tempo, garantiu muito prestígio ao exército, que voltou vitorioso do conflito. Os militares, entretanto, não se sentiam valorizados perante o governo e, progressivamente, passaram a ser censurados em seus protestos, no que se chamou de a questão militar e é um dos temas das obras do historiador Celso Castro. Restava para a monarquia apenas o apoio dos conservadores, que foi perdido em dois momentos. Primeiro, na década de 1870, na chamada questão religiosa, quando o governo brasileiro entrou em conflito com a Igreja Católica por uma ordem do Papa. As bulas papais só deveriam ser obedecidas se fossem aprovadas pela coroa, um mecanismo chamado de beneplácito régio. Em 1872, o Papa Pio IX ordenou que todos os maçons fossem expulsos da igreja, algo que não foi aprovado pelo imperador. Dois bispos, entretanto, decidiram obedecer o Papa, o que acarretou na prisão deles num episódio controverso.
O segundo momento foi em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e o Brasil se tornou o último país americano que aboliu a escravidão. Isso foi feito sem indenização para os proprietários de negros escravizados, o que levou os fazendeiros a ficarem contra a monarquia. O Barão de Cotegipe, único senador que votou contra a Lei Áurea, teria dito para a princesa: "A senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono." Os chamados republicanos da última hora eram os brasileiros contra a abolição, que se voltaram contra a monarquia apenas por desgosto com a nova lei. Os líderes republicanos buscavam um nome de prestígio com os militares para liderar o movimento. O principal porta-voz do exército durante a questão militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que lutou no Paraguai e chefiou alguns dos principais comandos posteriormente. Só que Deodoro era amigo pessoal do imperador e monarquista convicto. Após ser convencido, especialmente por Benjamin Constant, principal líder dos militares republicanos e expoente do pensamento positivista na época, Deodoro aceitou chefiar o golpe, que ocorreria em 20 de novembro. Após um boato de que Deodoro e Benjamin seriam presos, o golpe foi antecipado para a madrugada de 15 de novembro. Após uma marcha com algumas centenas de homens e com Deodoro encabulado em comunicar ao seu amigo imperador que ele foi deposto, a república foi proclamada na tarde de 15 de novembro. No dia 16, os jornais comunicaram ao povo sobre o novo governo e, no dia 17, a família real partiu para o exílio em Lisboa. Ninguém foi morto durante a proclamação da República. Alguns relatos dizem que a marinha permaneceu leal ao imperador e ele ordenou que não tivessem resistência para evitar um conflito dentro do Brasil e por saber que seu genro não ia conseguir fazer o suficiente. Dom Pedro II morreria em 5 de dezembro de 1891, em Paris, recebendo funeral de Estado. Seus restos mortais foram trazidos para o Brasil em 1939 e, como curiosidade, somente após a morte do imperador, o governo do czar da Rússia reconheceria a República Brasileira. É importante notarmos que não existe julgamento de valor na definição de golpe ou revolução, como se um fosse bom e o outro ruim, mas a palavra golpe tem uma conotação negativa para muita gente. Por isso, o evento foi chamado de proclamação, para evitar essa negatividade. Isso é parte do processo de construção de uma nova identidade nacional, agora republicana, que José Murilo de Carvalho chama de formação das almas. Uma nova bandeira, um novo herói Tiradentes e um novo símbolo da República. Inspirados na francesa Marianne, a efígie da República, temos a Maria, até hoje nas notas de real. Como sempre, muitas fontes, leituras e vídeos estão na descrição para complementar sobre esse importante momento da nossa história. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para não precisarem assistir antigas novelas e até a próxima! E aí pessoal, aqui é o Felipe. Sobre o último vídeo, muita gente fez comentários sobre cultura pop, como outras séries e um jogo de Yu-Gi-Oh! Dentre algumas perguntas, mencionaram se o York do vídeo tem relação com a atual cidade de Nova York nos Estados Unidos. Tem sim. A atual cidade de Nova York foi fundada por holandeses como Nova Amsterdã. Em 1667, após uma vitória inglesa numa guerra contra os Países Baixos, a cidade foi repassada aos ingleses, que a rebatizaram de Nova York, em homenagem ao então Duque de York. Inclusive, quando os holandeses foram expulsos do Nordeste do atual Brasil, muitos judeus do Recife foram para Nova Amsterdã, fundando a primeira comunidade judaica da região. Já a família York tem esse nome por causa da cidade de York na região norte da Inglaterra, onde ficam seus domínios. Ah, e uma dica, se vocês forem fazer uma prova dissertativa de algum concurso oficial e forem mencionar a cidade, escrevam Nova York, na versão aportuguesada. Escrever New York ou Nova York pode te prejudicar. Também comentaram se as rosas têm relação com as flores usadas em cerimônias de veteranos de guerra no Reino Unido, como nos jogos de futebol, por exemplo. Não, aquela flor é uma flor de papoula, não uma rosa, que remete aos Campos de Flandres e um poema da Primeira Guerra Mundial. Por hoje é só e até a próxima! Como uma instituição profissional são dois fatores de peso nessa crise da monarquia. A exigência pela modernização do país fez com que muitos civis e militares enxergassem na República a solução para o país, uma vez que a monarquia começou a ser considerada como incapaz para ser
para as demandas existências. Ferrei. Com a profissionalização da corporação, depois disso, eles começaram a exigir melhorias em sua carreira como reconhecimento aos serviços prestados no Paraguai. As principais exigências eram melhorias salarial e no sistema de promoção, que eles não tinham nem o salário, eles não eram vistos, né, como os militares, para ter bom salário, ter promoções, né, de militares para sargentos, essas coisas. Não tinha antigamente. Outras fortes insatisfação têm relação com o envolvimento do exército brasileiro com a política. Os militares entendiam-se como tutores do Estado brasileiro e por isso queriam ter o direito de manifestar as suas opiniões, que eles também não podiam opinar, né? A política, publicamente, né, eles queriam dar as suas opiniões, se manifestar, né, já que eles estavam, né, dentro do Estado brasileiro. Os militares eram os tutores, mas não podiam opinar, dar suas opiniões em nada. Um caso simbólico aconteceu em 1884, quando o oficial Sena Madureira foi punido por apoiar aos abolicionistas no Ceará. Quando o oficial Sena, ele foi, né, da sua opinião, ele foi punido, porque não podia, né? Opiniões em jornais e nas corporações militares. Havia também exigência entre os militares para que o Brasil se convencesse em um país laico. Internamente, as insatisfações militares se reuniram ao redor da ideologia positivista. Então, né, o positivismo possibilitou um grande desenvolvimento ideológico, político e social para que o Brasil introjetando uma real importância na evolução das ideias questionadas, né, dos militares, podendo afirmar que toda a preparação teórica de implantação da República foi feita sob patrocínio do positivismo, né? E ele foi criado pelo filósofo francês Auguste em 1798 e 1857, que defendia que a regra para o processo social seria a disciplina e a ordem que influenciou a teoria moral, né, dos militares. A partir do positivismo, os militares passaram a reivindicar a ideia de que a modernização que o Brasil necessitava se daria por meio de um governo republicano ditatorial. Assim, eles acreditavam que era necessário escolher um governante que fosse conduzido o país no caminho da modernização. E, se necessário, esse governante poderia se afastar das vontades populares. Monarquia em que diferentes camadas da nossa sociedade, elites, emergentes, militares, políticos, classe populares, escravos, eram todos grupos com críticas à monarquia. Todas essas insatisfações, em alguns momentos na década de 1880, tornaram-se uma conspiração. Aglomeração de tropas sob liderança de Deodoro da Fonseca no campo do Santana. Crítica ao imperador cresciam. Um atentado contra o carro do imperador em junho de 1889
motivou o imperador a proibir manifestações públicas em defesa da República. Mas o Brasil estava em um caminho sem volta, pois os grupos de insatisfeitos eram muito grandes. Em novembro de 1889, a conspiração estava em curso e contava com nomes como Aristides Lobo, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Solon Ribeiro e entre outros. O que faltava para os conspiradores era a adesão de Marechal Deodoro da Fonseca, um militar influente e o primeiro presidente do clube militar. Tornar participação no movimento. Nos dias seguintes, os boatos de que uma conspiração estava em curso começaram a ganhar força e no dia 14, informações falsas sobre a monarquia começaram a ser anunciadas em público com o objetivo de arregimentos apoiadores. O golpe contra a monarquia surgiu no dia 15, quando o Marechal Deodoro da Fonseca e as tropas foram até os quartéis generais localizados no Campo de Santana. Foi exigida a demissão de Visconde de Ouro Preto da presidência do gabinete ministerial. O Visconde se demitiu e foi preso por ordem de Deodoro da Fonseca. Entretanto, o Marechal estava à espera de que o imperador fosse organizar um novo gabinete e por isso deu vivas a Dom Pedro II. Então retornou para o seu domicílio. A derrubada do gabinete não colocou fins aos acontecimentos do dia 15 e as negociações políticas seguiram. Republicanos decidiram realizar uma sessão extraordinária na Câmara Municipal no Rio de Janeiro, para que fosse realizada uma solenidade de proclamação da República. Celebração nas ruas do Rio de Janeiro, com os envolvidos na programação puxando vias à República e cantando as Marselhência, canção revolucionária produzida durante a Revolução Francesa nas ruas da capital. Durante essa sessão de acontecimento foi organizada uma tentativa de resistência sobre a liderança de André Rebouça e Conde de Eu, marido da princesa Isabel, mas essa resistência fracassou. O imperador de Dom Pedro II permaneceu crente que a situação seria facilmente resolvida, mas não foi assim que aconteceu. O governo provisório foi o Marechal da Fonseca, foi nomeado como presidente do Brasil, o primeiro de nossas histórias, e outros envolvidos com o golpe assumiram pastas importantes do governo. A família real foi expulsa no dia 16 de novembro, no dia seguinte embarcado com seus bens para a cidade de Lisboa, em Portugal. Aí, o Marechal, ele foi o governo, o governante, iniciado logo após converter-se em república. Esse acontecimento deu, você já sabe que foi 15 de novembro, que liderou uma pequena tropa da destituição, o gabinete ministerial ocupado por Visconde, E o que aconteceu? Foi nomeado para presidir o governo provisório. Seu governo, porém, não ficou ausente do problema e contestações futuras de regime republicano implantado base do provisória, Como foi o governo de Deodoro da Fonseca? O governo dele foi, no mínimo, controverso. Essa administração esteve inserida dentro da fase de transição e, por conta disso, a transformação que o país enfrentou foi intensa, assim como as
tensões inerentes a ela. Esse comando ficou forte marco por grande crise política e econômica. Os símbolos nacionais e novos heróis, como Tiradentes, foram estabelecidos, além de mudanças de forma do governo. O Brasil passou a ser uma nação com poder descentralizado, pois foi implantado o federalismo. Mudanças aconteceram no sistema eleitoral, pois o critério censitário foi abandonado e foi estabelecido o sufrágio universal masculino para o homem com mais de 21 anos. Os cidadãos ganharam um pouco mais de espaço na vida política, podendo com mais liberdades do que o tempo anterior escolher seu representante. A escravidão foi abolida em 1888 e foi de vez rejeitada por ser um símbolo passado do antigo regime e de atrasos, né? Ele nasceu 5 de agosto de 1827 e ele também faleceu dia 23 de agosto de 1892, na Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ele teve casado com Mariana da Fonseca, né? E o seu mandado na presidência foi de 15 de novembro de 1889 a 23 de novembro de 1891. A organização da República tomou forma quando foi promulgada uma nova Constituição no ano de 1889, a década de 1890. Ficou marcada por ser um período de disputa entre republicanos e monarquistas, e deodoristas e florianistas. Vou colocar para vocês um vídeo do hino da Proclamação da República. Seja um palio de ilustres dobrados sob a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem revindo dos mais torpes labéus. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfo sem vale, que por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha vindo em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, mas irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte que puro, brilho avante da pátria lotar.
valentes, haja sangue em nosso perdão. Sangue vivo do herói Tiradentes batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz, paz queremos, é de amor nossa força e poder. Mas na guerra dos transes supremos, decidimos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, daqui ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as culturas régias de fé. Eia, pois, brasileiros, avante, verdes louros, colhamos loções. Seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, daqui ouçamos tua voz. Considerações finais. Considerações finais. Quando estudamos sobre a proclamação da República no Brasil, aprendemos que ela foi conquistada pelos militares, tendo como um dos seus líderes o Marechal Deodoro da Fonseca. No entanto, uma pergunta extinga a nossa curiosidade. O povo participou desse evento tão importante do nosso país? Quais as contribuições de negros e negras nas instaurações da República? Como todos sabem, a República no Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889, através de um golpe militar. Tinha o objetivo de derrubar a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e, por conseguinte, pondo fim à soberania do imperador Dom Pedro II. Mas, na verdade, o golpe militar, que estava previsto para 20 de novembro, teve de ser antecipado para a madrugada do dia 14, pois conspiradores divulgaram boatos que o governo imperial havia mandado prender Benjamin Constant Botelho de Magalhães e Deodoro da Fonseca. Com isso, conspiradores dirigiram-se à residência de Marechal Deodoro, que estava doente com dispneia, e convencer a liderar o movimento e antecipando o golpe militar. A aula foi gravada para o EJA, com a intenção de conhecer a história da proclamação da República do Brasil e torná-la ser fácil acesso ao conhecimento adquiridos. O baile da Ilha Fiscal foi a festa de arromba do Império Brasileiro e também o seu canto de cisne. Enquanto Dom Pedro II e a realeza brasileira comemoravam as bodas da princesa Isabel a poucos quilômetros de distância no clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava para derrubar a monarquia. A verdade é que já há algum tempo o Império Brasileiro colecionava uma série de inimigos. A Igreja não gostava do fato do imperador permitir a liberdade de culto no país, em especial da maçonaria. Os grandes fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que haviam gasto na compra de escravos.
E os militares sentiam-se desprestigiados, já que haviam vencido a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixas remunerações e eram proibidos de se manifestar politicamente. Os republicanos eram formados por grupos com interesses bem diferentes, mas com um objetivo em comum: a descentralização do poder. Mas como não tinham nem apoio popular e nem político, apenas 3 deputados defendiam a causa, resolveram tomar o poder à força. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. Em 1889, não havia internet, mas já havia fake news. Um boato começa a circular, dizendo que Dom Pedro II havia escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que ele era inimigo mortal de Deodoro. Tudo mentira. O imperador, que estava em Petrópolis, havia sugerido um outro nome, o de José Antônio Saraiva, mas já era tarde e a família real acabou sendo exilada. Um fato curioso é que nos primeiros dias do novo regime, na falta de um hino, cantou-se a Marselhesa francesa. E na falta de uma bandeira, adaptou-se a dos Estados Unidos. Como muita gente reclamou, um concurso foi lançado para a escolha de um novo hino nacional. Mas, diante de muita pressão, o antigo hino do Império, que não estava concorrendo, continuou como o hino oficial brasileiro, mas sem os versos originais. A letra que conhecemos só seria escrita em 1909. A bandeira também voltou a ser a do Império, trocando-se apenas os símbolos centrais por uma esfera celestial. São as biografias da onde eu tirei, né, a nossa aula para vocês terem mais conhecimento sobre a programação da República.